Bom, pessoal, esse é um tema que eu fico me perguntando por que ele nunca foi ventilado na era em que o PT dominava o país e praticava os maiores roubos, as maiores ações de corrupção da história, né? Por que esse assunto não rolou naquela época? Eu sou o Fagundes, hoje são 21 de julho de 2021, na descrição link para esta matéria. Presidente da Câmara volta a defender discussão sobre semipresidencialismo, né? Eu fico me perguntando por que esse assunto não foi pautado na época em que a corrupção imperava no país, né? Bom, gente, se inscreve, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Ó, o nome da galera que está colaborando está aí na descrição, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando também que todas as segundas-feiras, as nossas lives políticas a partir das 20 horas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou na última segunda-feira, 19, em seu Twitter que não há temas que não possam ser discutidos no Congresso, ao se referir às discussões sobre o regime de semipresidencialismo. A minha pergunta é: por que mudar o regime do Brasil? Isso aqui me soa muito estranho, gente. Pode ser debatido? Pode. A questão é que isso aqui já foi debatido. Em 1994, se não me falha a memória, foi feito um referendo sobre que tipo de regime que o país queria. O povo brasileiro escolheu o presidencialismo e eu não entendo porque agora esse assunto é colocado de volta, quando nós temos um presidente que realmente é o primeiro presidente na história apoiado literalmente pelo povo brasileiro. Para que mudar um regime que o povo está apoiando? Podemos sim discutir o semipresidencialismo, que só valeria para as eleições de 2026, como qualquer outra ideia que diminua a instabilidade crônica que o Brasil vive há muito tempo, afirmou o presidente da Câmara, que completou: esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação. Segundo Lira, acabou a época de projetos esquecidos nas gavetas e o semipresidencialismo é mais um desses. Surgiu antes da crise atual. Não é invenção minha, acrescentou. Arthur Lira também declarou que, como presidente da Câmara dos Deputados, estimula o debate e a busca de soluções para os problemas do país. A discussão do novo regime seria para Lira um meio para fugir da instabilidade política do país. O que eu acho interessante, gente, é que a instabilidade política do país não tem nada a ver com o regime presidencialista. A instabilidade hoje no país tem tudo a ver com corruptos querendo voltar ao poder. Uma imprensa que perdeu a mamata e deixou de lado os princípios do jornalismo. Nós temos hoje uma ideologia implantada dentro das escolas, na força. Uma desconstrução da cultura do nosso país, da nossa história, né? Enfim, da nossa educação. É isso que está causando a instabilidade no país. É uma ala, né, de políticos que não aceitam, ou não aceitaram e não aceitam a escolha do povo brasileiro por um presidente diferente, que não seja apresentado por eles, que causa essa instabilidade. A instabilidade não está no regime, a instabilidade está nos políticos corruptos que perderam a mamata. Na avaliação de Lira, há um descompasso entre a Constituição que foi redigida com o pressuposto de que o regime seria parlamentarista e o governo que é presidencialista. Portanto, uma solução seria adotar novo sistema político. Engraçado, né, Lira? Só agora, Lira? O ex-presidente Michel Temer também se posicionou a favor da implementação do semipresidencialismo. Já a partir de 2026, a afirmação foi dada durante entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira, 20. Na avaliação de Temer, o presidencialismo está roto e esfarrapado e a mudança do sistema atual seria a grande reforma política. Bom, tá aí o Haiti para dizer, né, o quanto esse sistema é maravilhoso. Um monte de troca em menos de 2 anos, uma penca de trocas de primeiro-ministro e um presidente assassinado.
Basta verificar os inúmeros pedidos de impeachment. Basta verificar os inúmeros pedidos de impeachment de todos os presidentes, alegou o ex-presidente. O detalhe que ele esquece de explicar é que os pedidos de impeachment, em boa parte deles, são pedidos de impeachment não por crimes cometidos pelo presidente, e sim uma tentativa de mudar o jogo político de uma turma que não aceita a governabilidade, a escolha do povo brasileiro. Por exemplo, nós temos hoje mais de 100 impeachments contra Bolsonaro. E aí, Bolsonaro, a estabilidade está no Bolsonaro? Não. A estabilidade está nos mais de 100 impeachments que apresentam crimes que nunca aconteceram. Então o problema não está no regime, está nos políticos, gente, que não aceitam. É o ideal que seja aprovado para 2026, mas quem tem de definir esse assunto é o Congresso. Discordo. Nacional acrescentou: discordo plenamente, quem tem que definir esse assunto é o povo brasileiro, como foi feito em 94. A proposta de adoção de um novo regime é vista com desconfiança, pois há um possível interesse do Congresso Nacional em possuir um controle absoluto sobre o orçamento, que é o que de fato vai acontecer se a gente vê hoje o semipresidencialismo implantado. Parlamentarismo, gente, o semipresidencialismo dá poderes ao Congresso. Olhe para o nosso Congresso sem ter muitos poderes como já está. Agora, você imagina esse mesmo Congresso dono de todo o poder. O jornalista Alan dos Santos, durante o Boletim da Noite de terça-feira 20, criticou a iniciativa dos políticos que são a favor de um novo regime como o do semipresidencialismo. Eles querem se preocupar com o fim do presidencialismo porque o Bolsonaro está no poder. Essa é a real intenção do debate. Porque se o Bolsonaro se candidatar novamente, ele ganha. E se existir algum tipo de fraude, vai gerar barulho. Ficará complicado de conduzir. Não tem ninguém preocupado com o Brasil, concluiu Alan dos Santos. E é isso que eu venho dizendo a vocês aqui, tentando explicar. O que na verdade está acontecendo é uma tentativa de golpe disfarçado de semipresidencialismo. Como é que funciona o semipresidencialismo? O país elege o presidente e o presidente escolhe um primeiro-ministro. E aí, o que vai acontecer? Esse primeiro-ministro é quem vai governar o país. Não é o presidente escolhido pelo povo, é esse primeiro-ministro. Aí esse primeiro-ministro faz besteira e aí ele é retirado do cargo. Aí se escolhe outro primeiro-ministro e aí fica a palhaçada. Fica a palhaçada. Isso daqui, gente, de uma certa maneira, cria certas regalias à esquerda. Por exemplo, se Dilma Rousseff hoje fosse o impeachment dela, que a gente viu em 2016, na verdade ela não teria sido impeachmentada. Seria o primeiro-ministro dela impeachmentado e ela continuaria no poder como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, é uma forma de se manter no poder, né? E sabe aquela história de com pão e circo se engana o povo, né? Aquela, né? Isso é uma frase da época lá de Roma, né? Com o Coliseu, com aquelas batalhas épicas lá nas arenas, né? Então, era assim que se guiava o povo. Com pão e circo se engana o povo, né? Enganava o povo. Ou seja, é dar a ideia de que, sim, não, mas não há nada. Não há nada. Né? E eles estão fazendo isso porque eles estão com medo de quê, gente? Porque Bolsonaro hoje é o presidente, eles sabem que amanhã Bolsonaro se elege de novo, eles não vão conseguir fazer a fraude, porque é difícil para eles aceitar essa situação. Então, a verdade é essa. Esse semipresidencialismo é uma tentativa de reaver o poder. E é um passo, gente, porque hoje você passa para o semipresidencialismo. Você deu um passo, sabe para onde? Você deu um passo aí para o autoritarismo, porque amanhã eles derrubam o semipresidencialismo e implantam aí uma ditadura no país. Já está meio caminho andado. O Brasil escolheu democraticamente, através do referendo, do plebiscito, né, o quê? Presidencialismo. Temer fala aqui que é o Congresso que tem que decidir. Não, é o povo que tem que escolher de que maneira ele quer que seja o seu governo, como ele seja governado, né? Como é que ele quer que seja representado. Mas tudo bem, vamos tocar o barco para frente. Você imagine, gente, um bando de corruptos desse, aprovando um monte de leis que a gente tem visto aí, só leis que colocaram o pé no pescoço do cidadão brasileiro. Imagina esses caras dominando o país e a gente vai ficar onde? Não tem para onde correr, né? É complicado. Brigar
contra o semipresidencialismo. Gente, chave Pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Aquela forcinha, lembrando que todas as segundas-feiras, a nossa live política às partir das 20 horas. Fui, gente.